Eu foco simplesmente em benefícios colaterais. É uma cópia dizendo assim, ó, crie o seu e-book em 5 minutos. Uma cópia dizendo assim, ó, designer R$ 500, o Smart Book X reais. Designer 7 dias, Smart Book 3 minutos para criar o seu e-book. Eu trabalho com a curiosidade controlada. Como assim? Um e-book vai ser feito em 3 minutos. Caramba, eu tô precisando disso. E aí você traz ela para a página de vendas, porque ela vai, com a curiosidade controlada, ler. E adivinha o que, é que vai acontecer quando ela lê a página de vendas? Você vai reter a atenção dela. E hoje, o que é mais caro no digital é a atenção. Quando você retém a atenção da pessoa, você pode vender, irmão. Por isso que tem gente ficando milionário com stories. Porque os stories retêm a atenção das pessoas. É simplesmente isso. Agora fala a verdade, você que está me assistindo aí. Você faz um criativo, seu criativo, com muita informação ou com pouca informação? É natural que o iniciante faça um criativo com muita informação. Tanto de texto, tanto de imagem, muita foto, muita cor. Só que nos criativos o menos é mais, tá? Lembra que eu falei no começo? Os top players vendem menos nos anúncios e mais nas páginas de vendas. Agora fez sentido, né? Por quê? Porque o anúncio ele não serve para vender, ele serve para atrair, tá? Então entenda uma coisa, trabalhe com a curiosidade controlada do seu cliente. Faça anúncios hoje com esse seu dever de casa. Faça anúncio com esse hack. Faça esse ajuste nos seus anúncios. Normalmente as pessoas trabalham com benefício, tá? Em vez de explicação. Quem vende mais é quem trabalha com benefício em vez de trabalhar com explicação. Teoria demais não vende. Fica com isso na mente, tá? Vamos pro próximo, que o tempo tá passando. Hack número 3. Ajuste número 3 que você precisa fazer na sua operação. Esse hack aqui eu vou chamar de prova social disfarçada de história. Cara, toda página de venda precisa... Rapaziada, vamos dar um 10 segundinhos aqui para você descer o botão no like. 10 segundinhos para você descer o botão no like. Só desce a curtida aí, ó, o botão do transbordo, o botão onde você mostra pro YouTube que ele pode entregar esse conteúdo para outras pessoas. Desce o like aí, família. Agora é o seguinte. Pessoas, normalmente, sobre esse terceiro hack da prova social disfarçada de história. Pessoas normalmente desconfiam de prints muito altos sem a história vinculada. É como se você não me conhecesse, nunca me viu na vida, e eu mostrasse o print assim, ó. Hoje eu fiz 20 mil em vendas. Você vai falar, poxa, quem é esse moleque? Nunca vi. Dá aquela desconfiança. Agora é diferente quando eu trabalho com a prova social dentro de um storyteller. Cara, eu acho que um dia eu vou trazer uma live só sobre storytelling, velho. É importante isso. Eu nunca trouxe. Eu tive essa ideia agora aqui. Depois vocês me lembram lá no meu Instagram, marcosramos.br. Me manda lá no direct. Faz uma live sobre storytelling, tá? Porque storytelling comanda muito, mano. Quando eu falo de copy, vocês vão aprender muito quando vocês aprenderem a vender através de storytelling, mano. Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos mais aqui nesse terceiro hack. Toda página de venda tem que ter prova social. Só que em vez de você colocar aquele print lá, você trabalha com uma história. Marcos, por que trabalhar com história? Porque pessoas amam histórias reais, tá entendendo? Pessoas se identificam. Então, assim, em vez de você transformar aquela história num printzão, faça o contrário, transforme aquele print ali numa história, é claro, numa narrativa curta, com emoção, com aprendizado, tá? Sem o Smart Book ficaria basicamente assim, ó, veja resultados dos meus alunos, galera do Jornal da Liberdade, veja os resultados dos meus alunos. Veja o resultado dos meus alunos, é um pouco até impessoal, eu diria. Não tem muito aquele sentimento. Agora você pode colocar assim, ó. Uma aluna tentou vender por 4 meses e nada. Até que ela finalmente ajustou
Uma coisa simples que eu ensinei numa live gratuita de segunda-feira às 8 horas. E aí o tema da live era hacks, ajustes. E depois dela ter ajustado isso, ela teve resultado. Ela fez R$ 1.800 em 7 dias, R$ 5.000 em 7 dias. Aí varia do print, né, que você tiver em mãos, e esse print deve ser verdadeiro. O ponto é, você precisa transformar em histórias. Absolutamente toda página de venda que eu crio de um e-book tem um texto, tá? Uma história. Não somente sobre o resultado, mas uma história também dizendo do porquê foi criado, para quem foi criado, como foi criado, para quem serve, para quem não serve, tá? Isso aqui embaseia, isso aqui traz autoridade, tá? Às vezes você simplesmente coloca um produto que você viu, é um produto real que ajuda as pessoas com memória, tá? Vamos supor, o seu produto ajuda pessoas com memória fraca. Aí você coloca lá, melhore sua memória. Tá, mas como? Como o método foi descoberto? Quem teve resultado? Em quanto tempo a pessoa aplicou? Qual foi o resultado? Agora não fala, uma pesquisa em uma universidade com 1.000 pessoas. Não, não. Jordana, de 27 anos, do estado do Pará, sofria de falta de memória, estudava para concurso, não conseguia passar, não lembrava a memória, não tinha. Estudava o quanto fosse, não tinha resultado. E depois que ela começou a fazer esses exercícios para memória, depois que ela começou a tomar essas receitas, ela passou em 3 concursos. Você tem que trazer uma história. Agora sim, a história tem que ser verdadeira, tá? Não pode ser mentira, tá? Isso aqui nem precisa falar, né, família? Você já me conhece. O ponto é, você precisa trazer uma história. Histórias vendem. Pessoas não compram resultados de print. Pessoas compram histórias reais, tá? Histórias reais. Eu tenho uma história que eu contava normalmente em lançamento, e é uma história real, de um print que eu recebi. Eu recebi um print do cara falou, mano, eu não conseguia comprar presente pro Natal. O que eu comprava? Eu fazia ceia, fazia comida, mas o presente eu não dava. E aí foi o primeiro Natal, tá? Que ele comprou para as filhas. E eu sempre contava essa história. E é uma história real. O ponto é, eu poderia simplesmente mostrar o print. Ó, rapaziada, o print aí, ó, do aluno. Não. Aí eu fui lá, contei o nome, contei a idade, contei o nome das filhas, mostrei a foto. E tudo isso traz mais autoridade para o método que você está vendendo. Tá entendendo? Então, um bom vendedor não é aquele que tem lábia. Um bom vendedor não é aquele que sai mentindo. O bom vendedor é aquele que pega o que ele tem e transforma numa narrativa, tá? Mesma coisa, um bom professor também faz isso, né? Quando ele pega um conteúdo e transforma numa narrativa para os alunos entenderem. De certa forma, eu também faço isso nas minhas aulas. Como assim, Marcos? Eu pego um conteúdo que eu sei sobre marketing digital e eu esmiuço eles com você. Eu troco ideia com você. Eu mando vocês comentarem, peguei, para vocês se movimentarem, para vocês não ficar assim, ó. Não, irmão. Entenda, peguei, escreve peguei, para tua mente entender, uma aula didática, tá entendendo? Manda peguei aí, família, e desce o like aí já. Por quê? Porque um bom vendedor, ou então um bom professor, sabe passar o conteúdo, tá? Por que eu gosto de falar um bom vendedor e um bom professor? Porque para mim são basicamente a mesma pessoa, tá? Um bom vendedor, ele nada mais é que um bom professor também. Eu não preciso convencer ninguém de comprar o Smart Book, de comprar o Jornal da Liberdade. A única coisa que eu preciso fazer é explicar. Explicar como funciona, explicar o benefício, explicar como pessoas têm resultado, explicar como funcionou para mim, explicar como pode funcionar para você. E até que chega um momento que fica lógico. Você olha para aquilo e fala: "Cara, de fato, eu quero mudar de vida. De fato, esse método funciona, então eu vou estudar o método", tá? Então, basicamente, para mim, um bom vendedor ele também é um bom professor. E um bom professor também é um bom vendedor. Porque o professor na sala de aula ele vai vender o conteúdo para os alunos.
Os alunos precisam comprar aquele conteúdo. Pelo menos um bom professor. Quer aprender a vender na internet comigo te ensinando passo a passo dentro de um treinamento onde eu te entrego a minha estrutura de página de vendas, a minha estrutura de criativo, onde eu te ensino a vender em real, a vender em dólar e ainda te dou 2 ofertas validadas para você começar vendendo. Sem falar que eu ainda te entrego suporte especializado e premiações exclusivas. Se você quer, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu tô falando do meu treinamento Jornada da Liberdade, o treinamento completo para quem quer mudar de vida com vendas online. E se você tem dificuldade para criar o seu produto digital, o Smartbook foi feito para você. O Smartbook é o meu sistema inteligente criador de ofertas. Ele cria um e-book completo, validado e te entrega tudo isso em menos de 5 minutos. Pronto para vender, com design diagramado, e você fica com 100% de comissão das vendas. O acesso do Smartbook está no segundo link da descrição. Agora, se você quiser viver do digital sem precisar criar nada do zero, então você pode ser o meu sócio e ter acesso às minhas ofertas validadas. Funciona assim, eu crio uma oferta, valido ela e libero para os meus sócios venderem como se fossem deles. Isso mesmo que você ouviu, o único trabalho dos meus sócios é abrir a biblioteca de produtos validados, escolher uma oferta lucrativa, subir ela e começar a lucrar. Lembrando que todos os meses eu adiciono novas ofertas na biblioteca, mantendo meu sócio sempre à frente no mercado. Se você quiser ser o meu sócio e ter acesso à biblioteca de produtos validados, é só acessar o terceiro link na descrição. Para você se organizar e não perder nenhum conteúdo do canal, saiba que nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, rola a nossa aula ao vivo, sempre com tema diferente. Nas terças, quintas e sábados, rola corte das lives e na quarta-feira e na sexta-feira, exatamente ao meio-dia, horário de almoço, rola uma aula inédita aqui no canal, fica ligado. E se você não quiser perder nenhuma das nossas aulas ao vivo, é só entrar no canal Prósperos, o nosso grupo oficial no WhatsApp. Por lá eu vou te enviar um aviso toda vez que eu for entrar ao vivo para você não perder nenhuma aula e continuar crescendo junto com a gente. O link do nosso grupo no WhatsApp tá na descrição aí também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta prosperidade e liberdade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver prosperar. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, é só você me seguir lá no Instagram, marcosramos.br. Me segue lá porque se depender de mim, não fica ninguém para trás. Tamo junto, prosperidade e liberdade a todos.